Amigos, como é bom ler a Escritura e entender o que nela está escrito. Quero que você observe esses versículos que estou lendo. Vai servir muito para você, para a ajuda da sua salvação. Porque não é só ler a Bíblia e dizer que estou com Cristo, mas entender o que o versículo quer dizer sobre a salvação e a alma. Veja o que diz em Gálatas 3, no versículo 26. Diz, isso aqui é muito importante, preste atenção, não é brincadeira. É a sua vida, é a sua alma. Diz, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, no versículo 26. Então, todos os que estiver na lei não é filho de Deus? Porque está escrito, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, todos os que estiver na lei não é filho de Deus? Porque em Gálatas 3,10 diz, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, está debaixo da maldição. Irmão, o que é isso aqui? Todos estiver debaixo das obras da lei, está debaixo de maldição? Irmãos, então o crente precisa urgentemente saber o que é obras da lei. Porque esses dois versículos está dando um esclarecimento bem claro. Que há irmão debaixo de maldição da lei. Há irmão vivendo na lei debaixo da maldição. Então esses irmãos que estão aí no estatuto da lei, usando o estatuto, não é de Cristo, porque o estatuto é da lei. Estatuto não é do Evangelho de Cristo. Então esses irmãos estão todos perdidos debaixo da maldição do estatuto da lei. E as maioria dos ministérios, as igrejas, são todas debaixo de estatuto da lei. E nós, irmãos, precisamos saber urgentemente o que significa estatuto da lei. Gálatas 3, no versículo 12, fala, ora, a lei não é da fé. Ponto e vírgula, já está dizendo. A lei não é da fé, já está dizendo, a lei não é da fé. Então os irmãos da lei não é de Jesus Cristo. Se você estiver em alguma instituição religiosa e conhecendo as obras da lei, abra seu olho. Porque a instituição religiosa, muitas delas trabalham em cima da lei. Mas você vai saber o que é as obras da lei ao correr dessa leitura. Amados, porque Jesus Cristo é da fé e a lei não é da fé. A lei veio do estatuto. Tem irmão que nem sabe o que é estatuto, nem o que é obras da lei. Como você vai pregar o evangelho para essa pessoa? Como você vai receber o evangelho de uma pessoa que ele não sabe nem o que é as obras da lei, nem o que é o estatuto da lei? Ele fica um crente religioso a vida toda e não sabe nada da verdade do evangelho de Cristo. Então, amigo, os irmãos que estão recebendo a lei e a fé junta, eles não estão sabendo de nada, estão enganados. Tanto quanto os que ensinam e os que recebem a lei junta com lei e fé, fé e lei. Eles precisam separar a lei da fé. Ora, a lei não é da fé.
Ora, a lei não é da fé. Já está dizendo o versículo, está separando. Gálatas 3,12 fala. Ora, a lei não é da fé. Você, meu amigo, que está ouvindo essa leitura, você, amigo, está pensando nisto, é verdade. Pensa nisso, é verdade. A lei não é da fé. A lei foi dada a Moisés. A fé dada a Jesus Cristo com a graça, fé e graça, uma separação. Se você ler no livro de João, capítulo 1, no versículo 17, fala, a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ali você vai encontrar uma separação. Gálatas 3, no versículo 26, diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Não fala que é filho de Deus pela lei. Aqui não fala que os filhos de Deus hoje é pela lei. Fala que os filhos de Deus é pela fé. Leia o versículo 26. Amados, Gálatas 3, no versículo 13, amado, fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Há uma confirmação. Fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha, amado, como Cristo é contra a lei do pecado. Ele mesmo é quem cuida de nós, tirando nós de uma coisa que não dá salvação, a lei da maldição da lei. Deixe esses versículos, vem confirmando o que estou lendo. Versículo 13 fala, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Vem cá, se a lei do estatuto servisse ainda para nós nos dias de hoje, Cristo nos tiraria dessa lei, ele deixaria nessa lei, mas o amor dele é tão grande por nós, que ele tirou nós de uma coisa que não é boa, ele nos resgatou de uma coisa, da maldição da lei. E como é que você hoje recebe uma lei, sem você conhecer o que é a lei? Amados, temos que ler a Escritura Sagrada. Se a lei do estatuto servisse ainda para nós, ele e Cristo nos tiraria-nos da lei? Amado, preste atenção. Preste atenção, amado, no restante do versículo, o que Jesus disse. Porque está escrito, maldito todo aquele. Quem é aquele? É o homem que leva as pessoas a fazer os mesmos sacrifícios que ele já fez. Leva o homem ao madeiro, crucificando Cristo outra vez. Aí ele fala, maldito todo aquele quem? O homem que for pendurado no madeiro. Quem pode mudar isso? Porque esses homens são os homens que levam as pessoas a fazer os mesmos sacrifícios que ele já fez por nós. Amados, irmão, é bom que você soubesse qual o sacrifício da lei usada no Evangelho de Cristo, que os homens hoje mandam você fazer, nem eles mesmos sabendo como é, que tipo de sacrifício é esse. Tem muito cuidado. Olha o que diz aqui, em Gálatas 3, no versículo 11, diz, porque a lei, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Já está dizendo ninguém. Quando diz Deus ninguém, é ninguém mesmo. Todo homem que põe outro homem a obedecer à lei, esse homem e quem está fazendo para Deus é maldição, é maldito. Irmão, você precisa primeiro
conhecer o evangelho pregado, o crente Abraão. Gálatas 3, no versículo 8. No versículo 9, diz também que o evangelho primeiro foi pregado a Abraão. Para chegar até nós esse conhecimento do evangelho. E o evangelho não é de hoje não, irmão. O evangelho já vem de muitos anos anteriores. E agora que está sendo revelado para aqueles que querem ser salvos pelo evangelho, pela fé. A fé não é de todos. A fé são daqueles que buscam o evangelho da salvação. É muito importante você ler o que está escrito aqui nesse livro, irmão. A lei não é da fé. Está dizendo, a lei não é da fé. Veja por que disse isso. Olha o que diz no versículo aqui. Gálatas 3. Traz mais confirmação para você entender o que é a Escritura Sagrada. Amados de Deus, observe o que diz o versículo. Gálatas 3, no versículo... Eu vou ler o versículo 8 e alguns outros versículos e você busca entender aí. Diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Esse evangelho já foi pregado bem antes que você imagina. Foi pregado primeiro a Abraão. Olha o que diz o versículo 9. De sorte que os que são da fé, olha, voltou a falar, os que são da fé, uma separação. De sorte os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Olha o versículo 10 diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, os que é considerado hoje crente como crente Abraão, eles é de Cristo. E os que são da lei, não é de Cristo, são da maldição da lei. Aqui está bem claro. É só você ler o que está escrito. Porque todo aquele que pegar as pessoas para fazer os mesmos sacrifícios que Jesus já fez, para ele vive na lei. O que Cristo fez, para ele de nada tem valor. Por isso que Cristo fala, esses daí estão debaixo de maldição, porque levou o povo a o madeiro novamente como ele foi. Mas tem muitas coisas a dizer no versículo. Estou trazendo aqui alguns resumos que você precisa entender dentro da Escritura Sagrada. Porque no versículo 11 fala: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E o que viverá da fé? Buscando a verdade e buscando a palavra de salvação, não misturando ela com outra obra alguma, porque a obra da lei, ela não se mistura com a fé. Está aqui, está escrito, é verdade. E se você quiser saber, busca o que o apóstolo Paulo disse, porque ele fez dessas obras da lei esterco. E o que é esterco? É uma coisa que não tem valor e foi jogada fora. Mas eu não vou ler sobre esses versículos, porque uma coisa vai chamando outra e vai esticar muito essa leitura. E a verdade é essa: quem é de Cristo vive pela fé, e os que é da lei não é de Cristo, está debaixo de maldição. Creia você ou não, essa é a verdade. E esse evangelho, se você quer entender mais, vamos pregar esse evangelho e abrir a visão do povo. Mesmo porque, amado, o apóstolo Paulo, ele fala que o evangelho que ele recebeu, que é esse que eu estou pregando, ele não recebeu por mãos de homem.
Este evangelho que o apóstolo Paulo ele recebeu do Espírito Santo de Deus. Por isso é difícil para os homens entender se não for revelado por Deus. Paulo fala que o evangelho que ele recebeu não foi por mãos de homens. Então, o evangelho que Paulo recebeu não foi por mão de homem. Por isso é que o homem ele nunca vai conseguir entender se não for revelação do Espírito Santo de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui em Gálatas, capítulo 1, no versículo 11. Mais fácil vós saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado, ele já anunciou. Não é segundo os homens. É esse evangelho que estou pregando. Ele já anunciou esse evangelho para pessoas que querem sair da lei e vir para Cristo. Ele fez desse evangelho da lei esterco. Está escrito aqui. E fique na paz de Deus e que Deus te abençoe. Eu estou te trazendo esse versículo para você entender o que é o estatuto da lei. Poderia até ler os estatutos da lei para você entender aonde está o estatuto da lei que já foi abolido por Cristo. Foi abolido a lei e os seus estatutos lá em 2 Coríntios 3, no versículo 14. Pode ler. E leia também aonde está o estatuto da lei que foi abolida. Em Levítico 26, no versículo 46. Abri aqui e vou ler para você. Espera mais um pouquinho, é muito bom você entender o que você vai ouvir. Diz: estes são o estatuto e o juízo e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Aqui Deus deu a Moisés e Deus mesmo deu, ele mesmo atirou, cancelando lá no livro de 2 Coríntios 14. Pode ler lá. Foi abolido por Cristo. E quais são algumas obras da lei desse livro? Vou te mostrar aqui algumas e depois você verifica o livro de até Malaquias e vai até a cruz de Cristo que você vai descobrir muita coisa. Eu vou ler aqui só umas duas coisas. Se você estiver em algum lugar e você observar alguma dessas coisas e essas práticas, pode saber que você está fazendo parte de uma instituição religiosa dentro da lei do pecado que já foi abolido por Cristo e você não sabe. E você começa a saber a partir de agora. Diz, em Levítico 27, no versículo 28 diz: se você aí não sabe o que é as obras da lei, preste atenção em algumas coisas que já começa a ser praticada. E daí vem muitas outras coisas. Diz: todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagra ao Senhor de tudo que tem de homem, ou de animal, ou do campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará todas as coisas. Consagrada será coisas santificadas ao Senhor. Falando aqui de consagração. Onde você vai? Você viu falar de consagrar alguma coisa? De ungir alguma coisa? Consagração são coisas e obras da lei. Tudo que é consagrado e ungido com óleo é consagração das obras da lei. E não só isso. Muitas coisas. Começa a ler o livro de 1 Levítico, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Você vai debater muitas coisas das obras da lei pregadas no Evangelho de Cristo. E esses que praticam tais coisas, diz a Escritura, está debaixo de maldição. Mas se você quer ler, pede o Espírito Santo, que ele vai te revelando versículo por versículo o que são obras da lei. Porque são tantas obras da lei que se fosse falar para você, ficaria aqui horas e horas te explicando obras da lei, porque são 613 leis das obras da lei escritas no livro da lei.
que já foi abolido por Cristo. E esse livro da lei está aqui em Crônicas, você encontra, segundo Crônicas 23 e 25. Você encontra o versículo lá no versículo 4 e no versículo 18. Leia lá, são livros da lei e obras da lei. E fique na paz de Deus e que Deus te abençoe e ilumine a sua visão espiritual, porque tem muitas coisas a dizer nesse versículo e na Bíblia que você não sabe. Talvez quem prega para você também não sabe, eles não têm culpa, porque aprendeste como ensinar só a eles. E se eles quiserem saber alguma coisa, vamos ler a Bíblia junto e definir o que é certo e o que é errado. Porque Cristo já nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldito por nós, para que nós não pecamos mais na lei do pecado, da morte e dos dízimos e de todas as outras coisas da lei. E fique na paz de Deus.